Fala, meu povo! Sejam bem-vindos! Hoje eu quero muito contar com a interação de vocês, então já vou pedir aqui. Por favor, coloca aqui no chat um "tô na área", só para eu saber aqui que vocês realmente estão me acompanhando. Bota aí, "tô na área". E vamos dar só alguns minutinhos, pouco, só para a galera aí entrando, porque hoje eu vou entregar literalmente o rumo da sua carreira, algo que pode mudar totalmente a sua carreira no mercado imobiliário. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer duas perguntinhas aqui. A primeira é: você já se sentiu assim frustrado por ver outros corretores fechando negócios enquanto você tem que lutar muito para fazer uma venda? Pensa aí. A segunda: você já passou pela situação de passar dias, semanas negociando com um cliente e aí no final do nada ele sumir, fechar com outro corretor? Olha, se sim, você precisa ficar até o final desta aula, porque hoje você vai entender exatamente como é que os corretores que vendem 3 vezes mais, o que é que eles fazem e como você pode entrar para este grupo seleto. Assiste até o fim, vai por mim que você só tem a ganhar. Esta aula não é para curiosos. O que eu vou te mostrar aqui não é achismo, não é teoria, não é motivação barata. São estratégias reais e comprovadas que os corretores de elite estão aplicando para dominar o mercado imobiliário. E eu não estou falando daqueles corretores que dependem de indicação e que ficam postando imóvel sem nenhuma estratégia ou que acham que só vender mais barato é o que vai resolver o problema. Não é sobre isso que eu estou falando. E eu vou te contar sobre o que é. Sabe o que é? Eu estou falando dos 5% que já entenderam o jogo de verdade e estão fechando negócios. Enquanto a maioria só faz o quê? Só faz reclamar do mercado, dizer que está difícil. Então, se você está aqui, é porque você não quer ser apenas mais um. Você quer fazer parte desse grupo seleto que eu falei aqui, os 5%. Então hoje eu vou te mostrar o caminho exato para isso. Agora deixa eu te avisar uma coisa. Se você sair no meio desta aula, eu garanto que em alguns meses você vai olhar para trás e vai se arrepender. Porque o que você vai aprender aqui, você pode colocar em prática e já vai te colocar na frente da maioria dos corretores aí do seu mercado. Eu não estou dizendo isso aqui para te convencer, para você ficar aqui não, viu? Eu estou dizendo isso porque os corretores que dominam essas estratégias estão capturando clientes. Estão fazendo isso agora mesmo. É isso aí, presta atenção. Então, enquanto alguns corretores assistem, outros já estão o quê? Já estão fechando contratos. A única diferença entre um e outro é quem entendeu o jogo a tempo já está colocando em prática. Então, se você quer parar de perder clientes e começar a vender como um corretor de elite, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te mostrar aqui e você vai entender algo que pode ser a sua virada de chave, aquela que você estava tanto esperando. Então, vambora começar? Vambora! Você já se perguntou por que alguns corretores fecham negócios quase sem esforço, enquanto a maioria luta para vender um único imóvel? Talvez você já tenha visto um corretor que aparentemente nem faz tanto esforço, mas está sempre vendendo, fechando contratos, postando novas captações e comemorando com clientes satisfeitos. Enquanto isso, outros corretores passam meses tentando vender um imóvel e negociam, ligam, enviam mensagens, fazem visitas, postam nas redes sociais e ainda assim, no final o cliente some. Ou pior, fecha com outro corretor. O que separa esses dois mundos então? Se você acha que a experiência, tempo de mercado, sorte ou indicação, você está enganado. Existe um pequeno grupo de corretores que não precisa correr atrás dos clientes. Eles não ficam aí perdendo tempo com curiosos. Eles não ficam implorando por indicações. E não vivem no sufoco esperando a próxima comissão
pinga. Eles fazem parte de uma elite, um seleto grupo de 5% dos corretores que dominam o mercado e vendem 3 vezes mais do que a média. E qual é o motivo que eles conseguem isso? Não tem nada a ver com experiência, nem com idade, nem com contatos ou com a imobiliária. Eles simplesmente entenderam algo que a maioria dos corretores nunca vai descobrir. Mas hoje eu vou te mostrar o que é isso e como você pode entrar para este grupo tão seleto. E agora eu vou te dizer, você tem 2 opções. A primeira é continuar assistindo este conteúdo até o final e entender exatamente como os corretores de elite operam. E a segunda opção é sair agora e continuar jogando do jeito que sempre jogou, com os mesmos resultados de sempre. Ou seja, a verdade é que o mercado não espera ninguém. Os clientes estão sendo capturados neste exato momento que estamos aqui, agora, por esses corretores que aplicam essas estratégias. E a pergunta que você precisa se fazer é: você quer continuar com a maioria ou quer se tornar um dos poucos que realmente dominam as vendas? Pensa nisso. Se a sua resposta for a segunda, você quer fazer parte desse grupo seleto, fica aqui comigo então. Fica até o final, porque eu vou abrir um caminho claro e direto para você entrar para essa elite e transformar a sua carreira como corretor de imóveis. Então, nos próximos minutos aqui, você vai descobrir qual é o maior erro que faz 95% dos corretores perderem vendas sem nem perceber. O que os corretores mais lucrativos fazem que ninguém te conta. E como construir um sistema de vendas que atrai clientes prontos para comprar, sem que você precise ficar o quê? Correndo atrás deles aí o tempo todo. Porque alguns corretores são vistos como referência e eles conseguem vender imóveis de alto valor muito mais rápido que outros. Isso não é teoria, não é achismo, não é motivação barata. Isso é um jogo real, jogado por um pequeno grupo de corretores que dominam as vendas. Mas hoje você vai poder decidir se quer continuar de fora desse grupo ou se quer entrar para esse grupo seleto. A primeira coisa que você precisa entender é porque a maioria dos corretores nunca chegará nesse nível. E quando você entender isso, aí vai ficar bem claro o que você precisa mudar imediatamente para sair dessa média e se tornar uma referência no mercado imobiliário. Então, vamos para a primeira grande verdade que 95% dos corretores simplesmente ignoram. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria dos corretores nunca vai ganhar dinheiro de verdade. Eles podem até fechar uma venda aqui, outra ali. Alguns conseguem viver disso, mas viver bem, construir uma reputação forte, ser referência no mercado, isso são outros 500. E sabe o que é o pior? Eles nem percebem que estão presos em um ciclo que os impede de crescer. Hoje você vai entender por que isso acontece e como evitar cair nessa armadilha. A maioria dos corretores ainda acredita que vender imóveis é uma questão de esperar pelo cliente certo. Eles passam horas postando fotos de imóveis no Instagram, respondendo dúvidas no WhatsApp, fazendo visitas, levando clientes para ver apartamentos. E aí adivinha só? Adivinha o que é que acontece no final? O cliente some, enrola ou fecha com outro corretor. E o motivo disso é simples. Ninguém compra de quem não confia. O corretor comum vende imóveis. O corretor de elite vende segurança, autoridade e desejo.
E o mais importante, ele faz isso antes mesmo de conversar com o cliente. Muitos corretores vivem de indicação. Eles acreditam que, se tratarem bem os seus clientes, as indicações vão garantir aí um fluxo constante de vendas. Isso funciona? Sim, para um ou dois negócios aí por mês. Mas sabe o que os corretores de elite sabem? Quem depende de indicação nunca vai escalar o próprio faturamento. Indicação é um efeito colateral de um trabalho bem feito, mas ela não pode ser a sua única estratégia de venda. Não. Enquanto a maioria dos corretores espera ser indicado, os melhores criam um sistema onde os clientes vêm até eles espontaneamente. E o mais interessante é o seguinte: os clientes chegam prontos para comprar. E isso significa que eles já confiam, já decidiram que querem um imóvel e já enxergam o corretor como uma autoridade antes mesmo de fazerem contato. Os corretores comuns vendem imóveis, repito isso para ficar bem claro. Os corretores de elite vendem estilo de vida, desejo e segurança. E isso faz toda a diferença. Quando o cliente vê um anúncio de um imóvel, ele não está só procurando um apartamento ou uma casa. Ele está procurando um novo começo, um sonho, um futuro melhor. Os corretores comuns listam características técnicas: 2 quartos, banheiro social, cozinha integrada. Os corretores de elite contam uma história e criam conexão. Eles falam assim, por exemplo: o espaço perfeito para a sua família crescer com conforto e segurança. A oportunidade de viver em um bairro que se valoriza a cada ano, garantindo um investimento sólido para o seu futuro. Ou então, imagine acordar com essa vista todos os dias. Esse é o tipo de imóvel que transforma a sua rotina. As pessoas não compram imóveis, repito, elas compram o que o imóvel representa para a vida delas. E quem entende isso, vende muito mais rápido e com preços muito melhores. Se você ainda depende de indicação de anúncios, de aleatórios, postagens de imóveis, tudo sem estratégia, você ainda não faz parte dessa elite do mercado imobiliário. E o pior, enquanto você luta para fechar o negócio, existem corretores que estão fechando contratos com facilidade porque já dominam um método que poucos conhecem. Mas agora você já sabe disso. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? E se eu te disser que existe um jeito de sair desse ciclo e entrar para os 5% que realmente dominam as vendas? Agora eu vou te mostrar exatamente o que os corretores de elite fazem para vender 3 vezes mais. Agora que você já entendeu porque a maioria dos corretores nunca ganha dinheiro de verdade, vamos entrar no método. Eu vou te mostrar o caminho exato que os corretores de elite seguem para atrair clientes prontos para comprar e fechar vendas com muito mais facilidade. E o melhor, você pode começar a aplicar isso hoje. Hoje mesmo. Se você ainda está aqui, significa que não quer ser mais um corretor comum. Significa que você quer entrar para a elite do mercado imobiliário. E para isso, você precisa entender como os corretores que mais vendem realmente operam. Afinal, vamos lá, se existem 5% que dominam as vendas e faturam múltiplos 6 dígitos, significa o quê? Que há um padrão, certo? Sim, claro. E esse padrão se resume a 3 pilares que transformam qualquer corretor em uma máquina de fechar negócios. Então, bora lá. O pilar número 1 se trata sobre posicionamento e
autoridade. Qual é o segredo dos corretores que nunca precisam correr atrás de clientes? Eu vou te contar e vou começar contando uma história de 2 corretores. Os 2 começaram no mesmo ano. Os 2 fizeram os mesmos cursos, aprenderam as mesmas técnicas, tiraram CRES na mesma época e começaram a trabalhar no mesmo tipo de imóvel. Os 2 eram esforçados, mas depois de 3 anos, um deles estava fechando contratos grandes, vendendo imóveis de alto valor e sendo reconhecido como referência na sua cidade. Enquanto isso, o outro continuava no mesmo lugar, patinando. Ainda pegava qualquer cliente que aparecia. Ainda negociava imóvel, qualquer imóvel que aparecia. Enfim, ainda recebia mensagens de curiosos e o pior, ainda tinha medo de perder cliente e baixava preço para não deixar o negócio escapar. O que mudou no meio do caminho? Um deles entendeu um princípio que transformou a sua carreira. O outro continuou jogando do jeito antigo, acreditando que trabalhar duro seria o suficiente para vender mais. Esse princípio é o posicionamento de autoridade. E ele faz toda a diferença entre os corretores que se matam para vender e os que têm clientes que pagam o que for para fechar com eles. Agora eu quero que você imagine isso. Imagina só. Você está procurando um advogado para cuidar de um processo importante. O primeiro advogado que você encontra não tem site, não tem nada na internet. Só tem um número de WhatsApp. Quando você pergunta sobre o caso, ele responde: então, me manda aí os documentos e a gente vê como fica. Já o segundo advogado, ele tem um site completo. Já foi entrevistado por portais jurídicos. Tem artigos explicando casos parecidos com o seu. E um perfil no Instagram com centenas de pessoas comentando que ele é o melhor da área. Quando você manda mensagem e ele responde: esse tipo de processo é muito comum, mas existem algumas armadilhas que podem te fazer perder dinheiro. Quer marcar um horário para eu te explicar como evitar esses erros? Com qual dos dois você confiaria? Agora pense no mercado imobiliário. Se um cliente te encontra hoje, ele vê você como uma autoridade ou como apenas mais um corretor qualquer? Se ele te encontra no Instagram, ele vê um corretor que apenas posta imóveis ou vê um especialista no mercado? Se ele te vê no YouTube ou no Google, ele encontra conteúdo útil e percepções inteligentes sobre o mercado ou só um número de telefone esperando um contato? Corretores que não têm posicionamento são vistos como vendedores de imóveis. Corretores que têm posicionamento são vistos como especialistas e conselheiros do cliente. E sabe o que acontece com especialistas? Os clientes confiam antes mesmo de perguntar o preço. Eles não ficam pechichando aí em desconto. Eles não somem assim, ó, do nada. Eles não te trocam por outro corretor só porque o outro prometeu um desconto maior, não. Agora que você entendeu o problema, deixa eu te mostrar o jeito certo. Corretores que vendem 3 vezes mais não ficam postando fotos de imóveis e esperando um milagre acontecer. Eles constroem um ecossistema de autoridade. E o que significa isso na prática? Eles são encontrados facilmente na internet. Se um cliente digitar lá, corretor especialista em imóveis, por exemplo, de alto padrão em São Paulo, ou Minha Casa Minha Vida, Rio Grande do Sul, enfim, qualquer lugar, qualquer que seja o nicho, ele vai encontrar. Se alguém procurar sobre financiamento imobiliário,
Eles aparecem com conteúdo explicativo. Se alguém tem dúvidas sobre investir em imóveis, eles já gravaram um vídeo sobre isso. Eles não perdem tempo com clientes frios. Antes de falar com o cliente já consumiu vários conteúdos e já confia neles. Isso significa que a conversa começa com credibilidade e não do zero. Eles criam desejo antes mesmo de apresentar um imóvel. Enquanto um corretor comum mostra fotos e diz: esse imóvel tem 150 metros quadrados, 3 quartos, suíte. O corretor de autoridade diz: este é um imóvel raro, perfeito, para quem busca uma valorização segura e um ambiente sofisticado para a sua família. Olha a diferença. Outro exemplo. Eu recomendo este imóvel porque ele já se valorizou 15% nos últimos 2 anos e está numa lista das melhores localizações para crescimento. Viu a diferença? Um está apenas apresentando o imóvel, demonstrando. O outro está criando desejo. Ele passa confiança, ele justifica o investimento, ele tem dados. E isso acontece porque os clientes chegam até ele já prontos para comprar. Agora vem cá, pensa aqui comigo. Quantos corretores você conhece que fazem isso? Quantos realmente trabalham o seu posicionamento como especialista no mercado, de verdade, assim, real? A resposta é bem simples. Pouquíssimos. E isso significa uma oportunidade gigantesca, porque a maioria está tentando vender do jeito antigo. Enquanto isso, os corretores que já entenderam esse princípio, agora já vão sair na frente. E estão aí dominando o mercado e vão continuar dominando aí nos próximos anos. E isso é um fato. O que me leva à pergunta mais importante aqui é: você vai continuar jogando o jogo difícil ou vai se tornar referência em vender como os corretores de elite? Se a sua resposta for a segunda opção, então chegou a hora de colocar tudo isso agora em prática. Vambora? Agora que você entendeu o primeiro pilar e o impacto real do posicionamento de autoridade, vamos para o próximo passo. E se você ainda está meio perdido de como se posicionar, fique ligado e participe da Masterclass Máquina de Vender Imóveis, que eu vou fazer no dia 20 de março, às 20 horas, e vai ser gratuito. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nossa Masterclass, eu vou te mostrar como você pode aplicar tudo isso que eu falei aqui na prática e começar a construir sua presença de autoridade agora mesmo que você esteja partindo do zero. Porque acredite uma coisa, quanto antes você começar, mais rápido você vai ver a diferença no seu faturamento, ok? Continuando aqui, pilar 2. Construção de audiência qualificada. O poder de atrair clientes prontos para comprar. Se você ainda não construiu uma audiência quente e qualificada, você nunca vai fazer parte desses 5% dos corretores de elite que vendem 3 vezes mais. Eu vou te falar, isso não é a minha opinião, não é teoria e não é achismo, isso é um fato. Porque o mercado mudou. Hoje, quem tem audiência tem controle. Quem não tem audiência vive refém da sorte, da indicação e da concorrência desleal. E quem não acordar para esta realidade vai ficar para trás. Ponto final. A questão é simples. Se os clientes não sabem que você existe, você não vende. Olha ao seu redor. Os corretores que mais vendem não são os que têm mais experiência. Não são os que têm mais tempo de mercado, não são os que conhecem mais imóveis. São os que aparecem mais. São os que possuem uma audiência qualificada. Que já confia, a audiência já confia neles. Mesmo antes do primeiro contato. E aqui vai a verdade que ninguém te conta.
A grande maioria dos corretores ainda não entendeu isso. A maioria ainda aposta em imóveis de qualquer jeito, sem estratégia, sem consistência, sem nenhuma diferenciação. A maioria ainda acha que fazer um post no Instagram de vez em quando é o suficiente. A maioria ainda acredita que tráfego pago é gasto e não um investimento. E é exatamente por isso que oportunidade está escancarada para quem fizer da forma certa. Os corretores que começarem agora a construir um funil de atração e engajamento de clientes vão dominar o mercado nos próximos anos. E quem ignorar isso vai assistir de camarote, enquanto os concorrentes fecham os melhores negócios. Agora, deixa eu te mostrar o outro lado da moeda. O que acontece quando você tem um funil de marketing imobiliário bem estruturado? Você para de falar com curiosos. Nunca mais você vai perder tempo respondendo perguntas vazias. Nunca mais vai atender clientes que dizem: vou pensar e te aviso. E nunca mais voltam, somem. Nunca mais você vai ter que lidar com gente que não tem dinheiro e só está pesquisando. Você vai transformar o seu WhatsApp em uma máquina de fechar negócios. Os clientes vão chegar já prontos para comprar. O ciclo de vendas reduz pela metade. As objeções desaparecem porque o cliente já confia antes mesmo de falar com você. Você constrói um ativo poderoso. Quanto mais você constrói sua audiência, mais valioso você se torna no mercado. Corretores comuns brigam por comissão. Corretores com audiência criam um mercado próprio e ditam as regras. Corretores comuns precisam convencer. Corretores de elite só precisam apresentar. Isso é o que acontece quando você começa a fazer do jogo do jeito certo. Se você quer se tornar um corretor que atrai clientes qualificados todos os dias, você precisa de 3 coisas. Anúncios bem feitos, não dá para depender só do orgânico. Fato, se você não está investindo para aparecer, alguém está. Se você souber investir R$10 por dia da forma certa, pode ter um fluxo diário de clientes interessados. Conteúdos estratégicos, para de apenas postar imóveis e começar a gerar conteúdo de autoridade, de valor. Criar desejo de conexão antes mesmo de oferecer um imóvel. Quem apenas mostra produto é vendedor. Quem cria valor é especialista. E funis de vendas que convertem um processo simples e automatizado, que leva o cliente do primeiro contato até o fechamento. Um método para garantir que os clientes certos vão chegar até você sem resistência. Quem tem funil fecha 5 vezes mais rápido. Quem não tem, perde tempo e dinheiro. Agora, olha ao teu redor. Quantos corretores estão fazendo isso de forma correta? Na real, quase ninguém. E sabe o que isso significa? Que se você começar agora, pode assumir uma posição privilegiada no mercado, antes que a maioria perceba o que está acontecendo. Isso é uma oportunidade de ouro, mas só para quem age antes da concorrência. E eu te falo o que vai acontecer nos próximos anos. Os corretores que entenderem isso agora vão dominar. Os que ignorarem vão perder clientes para quem souber construir autoridade e funis de vendas. Isso não é uma tendência, tá? Isso é uma nova realidade. Corretores que continuarem dependendo de indicação e postando imóveis sem nenhuma estratégia vão simplesmente desaparecer do mercado.
A única dúvida é em qual lado você quer estar. Se você quer sair da média e se tornar um corretor que realmente atrai, converte e fecha mais vendas, sem precisar ficar implorando por clientes, então você precisa aprender um método completo. Não é uma parte, é completo. E é exatamente por isso que eu estou te convidando para a Masterclass Máquina de Vender Imóveis. Eu já falei aqui, e para te lembrar, no dia 20 de março, às 20 horas, anota para não esquecer. Lá eu vou refinar tudo que você aprendeu aqui. Você vai entender como aplicar essa estratégia de marketing imobiliário na prática e como construir a sua máquina de vendas para você atrair clientes qualificados no automático. Agora, atenção. Atenção, essa não é uma aula para curiosos, hein? Se você é curioso, nem vá. Essa será uma aula para quem realmente está comprometido em mudar de nível. Para mudar. Se você está pronto para dar esse passo e finalmente começar a vender com os corretores de elite, aí você se prepara. Se prepara para o dia 20 de março, às 20 horas. Se prepara para se tornar uma máquina de vendas. Porque o teu jogo está prestes a virar. E continua aqui comigo, que agora eu vou para o terceiro pilar. Pilar 3, processo de conversão afunilado. Como fechar vendas com previsibilidade e sem desconto. Agora que você já entendeu como construir autoridade e atrair clientes qualificados, vem a parte mais importante de todas, que é a conversão, a venda. Bora lá, nada adianta você ter um funil cheio de clientes se você não sabe como transformar esse interesse em contratos assinados. Venda, comissão. E a grande verdade é que a maioria dos corretores não tem um processo estruturado de fechamento. Eles recebem um lead, respondem com um oi, tudo bem, e depois tentam marcar uma visita. É isso ou não é? Sem estratégia, sem controle e sem método. E qual é o resultado disso aí? Os clientes desaparecem, somem. Dizem que vão pensar e simplesmente não voltam mais. E quando voltam, eles já fecharam com outro corretor. Se isso aí já aconteceu com você, saiba que não é culpa do cliente. É culpa da falta de um processo de conversão afunilado. O que acontece quando você não tem um funil de conversão bem estruturado? Eu vou te falar agora. Então preste atenção. Você atrai leads. Você até atrai. Mas a maioria some antes de fechar negócio. Você faz dezenas de visitas, mas o cliente sempre diz que vai pensar. Você tem concorrência desleal, porque outro corretor oferece um desconto e leva seu cliente. Você recebe mensagens no WhatsApp, responde e fica esperando o cliente te chamar de volta. E enquanto você perde tempo com esses clientes indecisos, outro corretor que sabe vender está fechando o contrato e levando a comissão que poderia ser sua. Isso não pode mais acontecer com você. Definitivamente não pode. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece quando você tem um processo de conversão realmente eficiente. O que acontece é o seguinte: seus clientes não desaparecem mais. Você cria um caminho lógico e irresistível que conduz o cliente da primeira interação até o fechamento. Não há espaço para indecisão, porque o cliente já sabe que quer fechar com você antes mesmo de conversar.
Você reduz pela metade o tempo entre o primeiro contato e o fechamento, enquanto corretores comuns perdem meses negociando o imóvel. Você fecha em questão de dias ou semanas. Seus clientes chegam prontos para tomar uma decisão rápida e com segurança. Você para de perder venda para a concorrência. Isso que é o principal. Quando o cliente chega até você por um processo bem estruturado, ele não precisa comparar você com outro corretor. Ele não fica pedindo desconto, porque ele já enxerga o valor de que você está oferecendo. Isso é verdade. E isso é vender como um corretor de elite. Se você ainda não tem um processo assim, você está perdendo dinheiro. É isso que eu tenho que te falar. Se você quer começar a converter mais vendas sem precisar insistir ou negociar preço, eu vou te falar o que você precisa implementar agora. Então, preste atenção. Primeiro, contato matador. Nada de "Oi, tudo bem? Como posso te ajudar?" A primeira interação precisa posicionar você como um especialista e guiar o cliente para a decisão correta. Vou dar um exemplo. Eu sou especialista nesse tipo de imóvel e já ajudei vários clientes a encontrarem a melhor opção para suas necessidades. Você está buscando algo para morar ou investir? Você já está conduzindo a conversa e filtra o cliente para saber exatamente como levá-lo ao fechamento. Nutrição e acompanhamento inteligente. A maioria dos corretores só conversa com o cliente quando ele está pronto para fechar. Corretores de elite educam, criam e geram urgência desde o primeiro contato. E isso pode ser feito de uma forma muito simples. Anota aí. Pode ser feito com mensagens estratégicas do WhatsApp, com vídeos curtos apresentando imóveis de forma persuasiva. Pode ser feito também com provas sociais. O que são provas sociais? Por exemplo, depoimentos de clientes satisfeitos, estudos de caso, comparações de valorização de mercado, chamada para ação direta e sem hesitação, nada de "me avisa qualquer coisa" ou "se precisar estou à disposição". Não. Você precisa conduzir a decisão do cliente. E sim, isso é possível. Olha só esse exemplo aqui que eu vou te dar. Esse imóvel é uma excelente oportunidade e já está gerando interesse de outros compradores. Se você quiser garantir uma visita antes que ele saia do mercado, podemos agendar agora? Olha o senso de urgência e de escassez. Fechamento e pós-venda estratégico. Fechar uma venda não é o fim do ciclo, é o começo da próxima venda. Corretores que vendem 3 vezes mais não fecham uma venda e depois somem. Não. Eles mantêm um relacionamento contínuo para gerar indicações e novas oportunidades de negócios. Quando você domina essas 4 etapas que eu acabei de citar, você nunca mais vai perder um cliente qualificado. E o melhor, você vai vender mais rápido e sem precisar ficar dando desconto, baixar preço. Então me responde uma coisa aqui. Você acha que o mercado vai ficar mais fácil nos próximos anos? Sim ou não? Você acha que os clientes vão ficar
menos exigentes, e você acha que a concorrência vai diminuir? Ou você já percebeu que os corretores que não se adaptarem, eles vão ser engolidos por quem souber vender melhor? Isso não é uma opção, de verdade. Ou você implementa um processo profissional de conversão agora, ou você vai continuar jogando o jogo difícil. E quando você olhar para trás, vai perceber uma coisa, vai perceber que perdeu clientes, oportunidades e muito dinheiro por não ter feito isso antes. Agora você já sabe o que realmente separa os corretores comuns dos corretores que dominam o mercado imobiliário e vendem 3 vezes mais. O que você aprendeu aqui não foi teoria, não foi motivação barata, não foi um papo raso sobre o mercado. Foram os 3 pilares que fazem a diferença entre 95% que lutam para vender e os 5% que comandam o jogo. Então preste atenção nisso aqui. 1. Posicionamento de autoridade. Posicionamento de autoridade. Se os clientes não sabem que você existe ou não confiam em você, eles nunca vão comprar com você. 2. Audiência qualificada. Se você ainda não atrai clientes quentes que chegam prontos para comprar, você sempre vai vender com dificuldade. E 3. Processo de conversão afunilado. Se você não tem um método claro para fechar vendas rápido e sem resistência, você vai continuar perdendo clientes e baixando preços para não ficar sem sua comissão. Com isso, agora você tem 2 escolhas. A primeira escolha é ignorar isso tudo. Você pode continuar jogando o mesmo jogo, tentando vender do jeito difícil, acreditando que um dia tudo vai melhorar, sem um método real. E se fizer isso, os seus próximos meses vão ser exatamente iguais aos últimos meses. Você vai continuar perdendo tempo com clientes que não compram e vendo outros corretores fecharem negócios enquanto você luta para vender. Sentindo que o mercado está cada vez mais difícil e concorrido. Mas existe uma segunda escolha. A segunda escolha é de você se tornar um corretor de elite. Fazer parte dos 5% que realmente comandam esse mercado. A escolha de assumir o controle da sua carreira, construir um posicionamento forte, atrair clientes certos e vender com muito mais facilidade. Essa escolha está disponível para você. E agora? E o caminho para ela está na Masterclass Máquina para Vender Imóveis, que é um evento gratuito. Ele vai acontecer no dia 20 de março, às 20 horas. Se você entrar nessa Masterclass, que não vai ficar gravada, eu vou te mostrar na prática como você pode aplicar tudo isso que eu expliquei aqui e acelerar suas vendas de um jeito que você nunca viu antes. Você vai entender, por exemplo, como implementar um posicionamento que atrai clientes prontos para comprar. Como construir um funil de marketing imobiliário eficiente e previsível. Como dominar um processo de fechamento que faz o cliente confiar em você e fechar sem resistência. Isso não é só mais uma aula, isso é um divisor de águas. Quem estiver lá vai sair com um plano claro para se tornar um corretor de elite e vender 3 vezes mais. Agora, se você não estiver lá, daqui a alguns meses vai perceber que perdeu a melhor oportunidade de crescer de verdade no mercado imobiliário. Agora é com você.
Se você quer estar entre os 5% que dominam esse jogo, essa Masterclass não é para curiosos. Se você é curioso, por favor, não vá. Essa Masterclass é para corretores que realmente querem crescer, querem vender mais e querem se destacar no mercado. Se esse for você, essa é a sua chance. E eu te vejo no dia 20 de março, às 20 horas, na máquina de vender imóveis. Agora, você é quem decide. Você vai continuar na média ou vai lá jogar o jogo dos grandes? Te vejo no dia 20 de março. Até breve.